Olá, seja bem-vindo ao canal. Neste vídeo eu quero fazer algo diferente do conteúdo que eu trago no canal. Se bem que eu já postei um vídeo falando a respeito. Pela imagem você vê aí um prato, né? Aí com algumas verduras, feijão, pepino, tomate. E o assunto que eu quero trazer é sobre as punks, né? Não necessariamente sobre verduras, mas sobre as punks, né? Você sabe que uma punk são plantas alimentícias não convencionais e que muitas das vezes são muito mais saborosas e têm mais nutrientes, olha só, muito mais nutrientes do que o alimento convencional que nós comemos no nosso dia a dia. Vou ler aqui um pouco para vocês, educação ambiental, né? Parque das Aves, matéria do dia 22 de janeiro de 2020, um artigo praticamente. No mundo, estima-se que existam mais de 30 mil espécies de plantas comestíveis. É muita planta, né, gente? Cerca de 12.500 destas estão catalogadas, em torno de 7.000 já foram utilizadas na história da humanidade. Ou seja, de 30 mil, 7.000 já foram utilizados. Mesmo assim, atualmente, 90% do alimento da população mundial vem de apenas 20 espécies de plantas, né? Tem várias plantas aí que estão na nossa mesa, alface, o cheiro verde, né? Coentro, cebolinha, né? Isso mostra que, infelizmente, conhecemos, produzimos e comemos somente uma pequena parcela de todas as plantas existentes. Para as espécies que, apesar de terem potencial alimentício, não conhecemos bem, não consumimos com frequência ou usamos apenas uma parte ou preparamos apenas de uma maneira. Há um nome especial, punk, plantas alimentícias não convencionais. O grupo das punks também inclui partes de plantas convencionais que não costumam ser consumidas. Por exemplo, se consome a banana, mas não a casca, o palmito e o coração, mangará. Ou se consome o mamão como fruta quando maduro, mas não como salada quando verde. Bom, aqui tem umas dicas, né, de que, assim, algumas pessoas da região do Nordeste fazem, eu já vi muita gente fazer, mas realmente não é comum, né, usar a casca da banana. Também aí o coração, né, o mangará e o mamão verde. Que por sinal o mamão verde tem um doce que também é muito bom, muito bom. Bom, aqui tá, né? Esse aqui é o palmito, né? O coração mangará. Não, deixa eu ver para eu não trocar exatamente. Plantas tradicionais podem ser consideradas punk quando não são preparadas de uma maneira inusitada ou quando são utilizadas partes que normalmente não seriam consumidas. É o caso do coração da banana, mangará, que normalmente é descartado pelos agricultores. Então você vê, né? Esse bichinho aqui que parece um coração roxo é também aproveitado para comer. Bom, o termo punk foi criado por Valdeli Canup, pesquisador que estudou cerca de 1.500 espécies de plantas, incluindo diversos tipos de hortaliças, verduras, raízes, flores e frutos. Então você está vendo, né? A relação hortaliças, verduras, raízes, flores e frutos que foram esquecidos ao longo do tempo. Mostrou que muitas espécies não tradicionais podem e devem enriquecer nossa alimentação do ponto de vista nutricional e sensorial e tirar a nossa dieta da monotonia alimentar. Aqui você vê, né, algumas punks, né? Pelas imagens eu acho que você consegue identificar algumas. Eu já consigo identificar algumas, não estou lembrando o nome. Mas vamos lá, por que consumir as punks? As punks são uma verdadeira revolução gastronômica, agronômica e ecológica, primeiramente no aspecto nutricional. As punks possuem vitaminas essenciais, antioxidantes, fibras e sais minerais.
E o mais interessante é que, por serem plantas espontâneas que não precisam ser cultivadas, também permitem uma grande autonomia para quem deseja buscar sabores diferenciados de nutrientes dos quais necessita. Além disso, as punks são plantas bastante comuns, com certeza. Você consegue encontrar punks em todo lugar do mundo. Aí na sua região, na sua cidade, com certeza tem punks. Aí na sua rua, dependendo da cidade que você mora, né? Tem cidades que são muito urbanizadas, mas cidades assim que não tem muitos edifícios, você consegue encontrar nas ruas, no meio-fio, em quintais, né, dos seus vizinhos, plantas que são punks. Pois bem, elas podem ser incluídas na alimentação com custo zero ou por um valor muito em conta. Dessa forma, por natureza, elas não precisam de agrotóxicos, o que torna o seu cultivo muito mais ecológico que as plantas comuns. Pela sua resiliência, as punks também são espécies muito mais adaptadas às mudanças climáticas, o que as torna alimentos com grande potencial para serem incluídos na dieta do futuro. E ficar claro, né, que ele é próprio para qualquer ambiente. Existem punks para todos os tipos de ambiente, muito seco, muito quente, muito frio. E aqui tem algumas punks, né, dente de leão, taiobá, lírio do brejo, capuchinha, serralha, bergonha, tanchagem, peixinho da horta, araçá, boi. Bom, conhecer as punks também significa valorizar o que é local. De uma forma geral, valorizamos nossas tradições, mas vamos lá. Felizmente, mais e mais áreas estão estudando e divulgando a importância das punks, né? Biologia, agronomia, nutrição, química, farmácia, a gastronomia. Deixa eu ver mais um pouquinho adiante, né? Deixa eu ver se mostra aqui algumas espécies de punks, né? Pra gente... Vamos lá, um outro exemplo que mostra como o uso econômico dessa punk foi subestimado quando uma seca muito forte atingiu o estado do Rio Grande do Sul, trazendo problemas para as plantações de alface que precisou ser trazida de outras regiões. Se os agricultores tivessem plantado bertalha no lugar de alface, as plantas teriam sobrevivido ao período de estiagem, pois a bertalha é muito mais resistente. E ainda por cima, não precisariam gastar com agrotóxicos, nem contaminar o ambiente com essas substâncias. Então, olha uma coisa muito interessante que eu não sabia, eu acredito que muita gente do Rio Grande não sabe, né? Rio Grande do Sul, né? Essa questão das bertalhas. Isso é muito legal. Para a questão da estiagem, né? Muito legal mesmo. Aqui as batatinhas da Punk Bertalha, que produzem uma substância medicinal que protege o estômago. Como reconhecer as punks? Algumas dicas simples podem te ajudar a identificar as espécies. Confirme a identidade, né, entre aspas, da planta a ser consumida. Faça uma boa foto e mande para um botânico ou alguém que realmente tem experiência identificando plantas. Se você não tem certeza, busque ajuda com alguém que realmente saiba o que pode ser consumido, como reconhecer e como preparar na dúvida. Na dúvida, procure um botânico de alguma universidade ou da Embrapa. Bom, você também pode estar pesquisando na internet, né? Sites que falam sobre punks, pesquisar no Google mesmo, imagens de plantas de punk, pelo nome, e com o tempo eu acredito que você vai conseguir identificar muitas punks, né? E aqui tem uma punk, veja só, a capuchinha é uma das punks mais versáteis que existem, pode-se consumir flores, folhas, frutos e sementes. Exatamente. Uma das plantas bastante comuns aqui no Nordeste, pelo menos na minha região, é uma plantinha, não me lembro o nome, que nasce uma flor amarela em forma de estrela, bem pequenininha, assim, é menor que a palma da mão, né? E vamos lá,
Vamos ler aqui mais um pouquinho mais. Veja muitas fotos de plantas, é o que eu acabei de falar, de preferências feitas por pessoas diferentes. Em suas redes sociais, siga pessoas que fazem postagens sobre as punks. Busque ativamente pelos nomes científicos delas em diversas plataformas e veja tantas fotos quanto for possível. Mas por que a importância das punks? Por que conhecer as punks? Porque numa falta de alimentos, digamos, numa escassez, digamos que nos supermercados, digamos que haja um problema na logística, que não haja abastecimento, ou que não seja produzido alimento e comece a faltar, as punks poderão ser muito importantes nesse momento. E muita gente desconhece a utilidade das punks, né? Muita gente nem sabe que existe as punks, se bem que a gente já come, né? Punks como o alface, o coentro, a cebolinha, mas esses não são considerados punks para muitos, né? São verduras, né? Mas é assim mesmo. Vamos lá, converse sobre plantas com mais pessoas e mostre suas fotos para mais alguém. Se você ainda não tem muita experiência identificando plantas, comece pelas punks mais comuns: serralha, beldroega, caruru do mato ou bredo, né? Maria gorda, alface do mato, tansagem, picão, crepe japonês, tem muitas opções, né? Então, cuidados importantes na hora de consumir as punks. Mesmo considerando o potencial que as punks têm para incrementar a nossa alimentação, é muito importante tomar alguns cuidados. O principal é evitar consumir plantas que você ainda não conhece bem o suficiente ou está muito em dúvida sobre a espécie. Isso porque nenhuma planta quer ser comida. Todas têm um mecanismo de defesa, inclusive as convencionais. Isso significa que muitas terão algumas substâncias para ajudar a evitar que sejam comidas por animais, e algumas delas podem ser perigosas para humanos. Além disso, é preciso lembrar que algumas punks podem ser ingeridas cruas, na forma de suco ou salada, mas outras precisam ser cozidas, seja porque ficam mais saborosas ou porque são seguras para consumo apenas quando cozidas ou refogadas, como o caruaru, a taioba e a ora pronobis. Bom, às vezes a água do cozimento também precisa ser descartada, mas isso não acontece apenas com as punks. Plantas mais tradicionais como a mandioca brava ou a castanha de caju também precisam ser cozidas ou torradas para serem consumidas. Ou seja, esse detalhe não é motivo para ficar com medo de consumir as punks. Só é preciso conhecimento e cautela para aproveitar o potencial delas ao máximo. Bom, e para evitar contaminação, sempre higienize as punks manualmente e deixe-as de molho em solução de cloro por 15 minutos. Uma outra ideia interessante é coletar mudas ou sementes na rua, retirar a maior parte das folhas e plantar novamente em casa, onde poderá crescer com menos contaminação. Sim, é o que eu acabei de falar, né? Nas cidades dá para encontrar muitas punks nas ruas, próximos aos arredores da sua casa, ou mesmo no quintal de vizinhos, se você não morar numa cidade totalmente urbanizada por prédios, né, edifícios. Também vale lembrar que existem punks cosmopolitas que estão presentes em diversos países e até continentes, e punks endêmicas, exclusivas de uma região específica. Também há punks adaptadas para diferentes ambientes: ensolarado, sombreado, arenoso, salino, aquático. É o que eu acabei de dizer no início do vídeo, né? Para tempos secos, tempos frios, quentes e etc. Bom, como preparar as punks? Bom, aqui as punks da Mata Atlântica. Aqui tem uma lista, né? Muito grande, ó. Deixa eu ver o que tem mais por aqui, saber mais sobre as punks, tem alguns links de algumas punks. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link deste site para que você possa ler com mais atenção, acessar também os links, né, que estão aqui abaixo, ó. Cadê os links? Aqui os links, ó.
que estão abaixo, saiba mais sobre as punks. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, ajude o canal compartilhando. E obrigado por assistir até o final, até o próximo vídeo, valeu!